Cordiante, assalamu alaikum no ar, jornal da RAC TV. Nota da abertura para este jornal da noite. Nas últimas 24 horas foram testadas 627 amostras de casos suspeitos de Covid-19. Destas, 77 revelaram-se positivos para a doença. Assim, o país passa a contar com um cumulativo de 2.991 casos de Covid-19, sendo 2.762 de transmissão local e 229 importados. Nas últimas 24 horas foram registrados 51 pacientes totalmente recuperados da Covid-19, levando o total de curados para 1.247 e fixando os casos ativos em 1.723, distribuídos da seguinte maneira: província de Niassa, 16, Cabo Delgado, 204, Nampula, 236, Zambésia, 4, Tete, 10, Manica, 44, Sofala, 40, Inhambane, 3, Gaza, 132, província de Maputo, 332, Estado de Maputo, 702. O país continua com 19 óbitos por Covid-19 e 2 por outras causas. Nota da abertura para este jornal de noite. Agora vamos às notícias. Um cidadão de 28 anos de idade foi encontrado sem vida no interior de uma barraca abandonada no mercado 25 de junho, na cidade de Nampula. Presume-se que o corpo do malogrado tenha sido abandonado por desconhecidos durante a calada da noite. Este é o segundo caso que se registra neste mercado em menos de 3 meses. A situação abalou os vendedores que exercem as atividades próximo ao local, que descrevem o cenário vivido durante a noite, por culpa da fraca atuação da polícia. Primeira vez não, sempre tem acontecido. Aqui temos deparado sempre com corpos sem vida. Aqui temos deparado com situações de agressões físicas dos marginais que têm dormido aqui dentro do mercado. Triste notícia. Eu sou vendedora desse mercado, tenho minha barraca aqui ao lado e durmo aqui mesmo também, mais para baixo. Quando acordei de manhã, comecei a ouvir zunzu de pessoas dizer que lançaram alguém aqui morto. Já não sabemos se a pessoa foi espancada aqui porque não ouvimos nenhum barulho. Só essa manhã apanhamos a pessoa estatelada ali, não sei se bateram onde trouxeram ali, não sabemos. Se a pessoa veio, depois recorreu se deitar ali, não sabemos, não ouvi nenhum barulho. Mas há 2 meses atrás também já tivemos alguém que caiu aqui, perdeu a vida, apocado aqui mesmo no mercado. E chegou-se de conhecer a pessoa onde saía, aqui mesmo ao redor do mercado. Agora este nós ainda não conhecemos e não ouvimos nenhum barulho, nem grito, nem nada. No quarteirão existem muitos ladrões, até às 21 horas você não tem circulação nessa zona. Agora, não sei, não tenho prova se esse indivíduo que foi matado era ladrão ou era um indivíduo que estava a passear. Mas a realidade é uma, até às 21 horas você aqui não pode circular. O malo matador por causa de Catuno. Há dias no meu quarteirão, dias a seguir, 4 dias, assaltar, a romper em porta, a roubar as coisas. O cenário acontece a escassos metros de um posto policial que está localizado aqui no mercado 25 de junho, vulgo Matadouro. Portanto, daí que pressupõe-se que este indivíduo teria sido arrestado onde estava e o corpo veio ser depositado nesta barraca abandonada que, portanto, funciona aqui no mercado de Matadouro. Entretanto, os munícipes entrevistados pela nossa reportagem pedem à corporação no sentido de intensificar as patrulhas, sobretudo na calada da noite, para evitar este tipo de cenário. Apelar à polícia para estarem a sondar aqui nesse nosso bairro, porque mais para lá no confim temos um outro mercado, um mercadinho, mini mercadinho. Também há muitas agressões lá embaixo. De facto, temos um posto policial dentro do mercado que tem sempre controlado o mercado nas caladas noturnas. Sim, assim como... Tentando explicar melhor, é que o mercado está numa situação muito complicada. Numa situação muito complicada porque estamos aqui
com muitas barracas não ocupadas, sem porta. Então, ultimamente as barracas passaram a ser vivendas de pessoas não conhecidas, pessoas desconhecidas, marginais, aí fora. As imagens são de Manuel Tadeu, Alberto Júnior, Hack TV. Muito obrigado, Jornal da Hack TV. Soma e segue instituições do ensino superior de formação técnico-profissional que operam na província de Nampula mostram-se preparados para a retoma das aulas presenciais previstas para a primeira fase do relaxamento das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. De acordo com os gestores que falavam à margem do encontro com o governo da província de Nampula, o retorno das aulas presenciais continua a ser um grande desafio que necessita o envolvimento de todos para a sua materialização. A grande preocupação no momento prende-se com a necessidade de criação de condições seguras que possam garantir a observância das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. Temos uma sala de rastreio da Covid-19, na qual temos lá uma médica que está ou que vai trabalhar em prontidão com enfermeiros geral, assim como enfermeiros A. E relativamente aos autocarros, a nossa instituição contém autocarros e está timbrado, ou poderia de uma certa forma aqui compartilhar com os colegas que as instituições que contêm autocarros poderiam timbrar, de uma certa forma poderíamos contribuir na prevenção da Covid-19, porque timbrando os autocarros com imagens de prevenção da Covid-19. Nos bairros por onde provém os estudantes, porque todos nós constatamos que nos bairros não se usa máscara, nos mercados, nas lojas não se usam máscaras, mas nós como instituição vamos exigir isso, estamos preparados para isso, mas com algum receio, com algum ceticismo com relação aonde vive o aluno e que transporte ele vai tomar. Porque também é notório que nas chapas não tem. Não existem pessoas que usam máscara. Existem pessoas que usam máscara sim, mas a maioria não usa máscaras. No entanto, outras instituições do ensino afirmam estar prontas para a retoma das aulas presenciais sem colocar em risco a saúde da camada estudantil. Profissional, assim como também o Ministério de Saúde. Houve uma equipa que fez vistoria às nossas instalações, né, a nossa instituição, para aferir, né, o nível de preparação para o retorno às aulas presenciais. Não só, mas também, como se referiu o magnífico reitor neste encontro, nós estamos a fazer uma recalendarização do nosso ano acadêmico, e assim como também fizemos a repartição das turmas que não estavam no padrão das turmas Covid-19, fizemos o retestobramento, né, a reorganização das nossas salas de aulas para permitir o distanciamento físico. Embora que haja aglomerado, mas nós estamos preparados para esse efeito. Repito que esta sala nesse momento está composta de pessoas acadêmicas, não são qualquer cidadão que sentou aqui. Então, facilmente, e digo mais, são professores, a maior parte aqui. Podem ocupar outras cadeiras, podem ser aquilo que são, mas são docentes, e docente a função é transmitir. Nós recebemos um inquérito de autoavaliação. E nesses inquéritos havia do MISAL e do Ministério de Tutela, onde falava-se do distanciamento das salas de aulas. Nós tínhamos salas para 35 estudantes e retiramos carteiras para apenas 16 estudantes em cada sala. Cada turma que tiver mais de 16, vamos fazer 2 turnos. As casas de banho já estão preparadas. Água corrente, 24 horas, 7 dias da semana. A província de Nampula conta atualmente com cerca de 30 estabelecimentos, sendo 12 do ensino superior e as restantes de formação técnico-profissional. Portanto, o regresso das aulas presenciais continua a ser motivo de debate ao nível da província de Nampula. O Conselho Autárquico de Nampula arrecadou mais de 100 milhões de meticais nos meses de junho e julho deste ano.
Os dados foram partilhados nesta terça-feira pelo vereador para a área institucional no decurso dos trabalhos da 8ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula. A 8ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula tinha como agenda principal a apreciação do informe do presidente do Conselho Autárquico referente ao relatório transitório dos serviços de saneamento da URB. No entanto, a ausência de Paulo Varrale, sem aviso prévio, provocou uma onda de revolta dos membros das bancadas da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique, que considera uma autêntica violação da lei que rege o funcionamento daquele órgão deliberativo. Por nossa parte, nesta sessão, visto que aquilo que a gente esperava não é o que nós encontramos. Como uma bancada minoritária nesta Assembleia, não significa que estamos alheios àquelas que são as atividades emanadas da Casa. E o que nós verificamos é que, logo a priori, o presidente do Conselho Autárquico não se fez presente a esta sessão e não tivemos nenhuma informação atinente à sua ausência. Então, com isso, ficamos todos nós preocupados e a querer saber. E de lá, no lugar do senhor presidente da Assembleia Autárquica, não esclareceu como devia ser e nos sentimos que houve alguma inoperância por parte deles, porque o que nos rege são as leis. Temos as leis e, na ausência do presidente, não é delegado a alguém para o substituir. E nós, o que nós encontramos nesta sessão, encontramos que está lá alguém, e por sinal é um vereador recém nomeado para o cargo do vereador da área dos recursos humanos e que não conhece a casa. Simples razão, existem leis que regulam isto, porque numa sessão deve estar lá presente o presidente do Conselho Municipal, ele só é um órgão, então é único. Então ele que tem a vir explicar o que é que nós temos como matéria que a gente traz do povo. Então nós tínhamos que lançar diretamente para ele nos esclarecer. Nós estamos aqui como representantes legais do povo. Então a única pessoa que tinha que trazer aqueles resultados não é o vereador institucional que tem que representar, tem que estar ele sentado lá, de acordo com a lei número 6 de 2018, de 3 de agosto, né? No seu artigo 63, está bem claro que quem deve representar é o próprio presidente, não ter uma representatividade como um vereador qualquer. Por seu turno, a Renamo considerou de infundadas as reivindicações dos membros daquelas bancadas, alegando existirem instrumentos legais que defendem a ausência justificada do presidente do Conselho Autárquico em sessões da Assembleia Municipal. Podemos até dizer, em outras palavras, né, que é um choro que os colegas estão a apresentar perante o povo de Nampula, mas nós, como bancada da Renamo, não temos culpa, porque o povo decidiu, votou na Renamo e a Renamo está no poder. Então, não justifica nada a ausência de Sua Excelência Presidente do Conselho Municipal não ter que decorrer a sessão, porque únicas sessões que a Assembleia não pode realizar fora do Presidente do Conselho Autárquico, neste caso o Presidente do Conselho Municipal, é a primeira sessão do ano e a última do ano. Como um ser humano não é dotado de certos conhecimentos no seu todo, eu não posso aqui dizer que é a lei X e a lei Y. Eleitoral mesmo, temos certos subsídios no nosso regimento. O porta-voz da sessão disse que o presidente do Conselho Autárquico enviou um documento ao órgão comunicando antecipadamente a sua ausência por motivos de saúde. A sessão marcou-se com a ausência do senhor presidente do Conselho Autárquico da cidade de Nampula. Motivo este que ditou com que algumas bancadas pudessem se abster em certas decisões, mas a Assembleia vem por este meio comunicar que nós recebemos o comunicado da ausência do senhor presidente no dia 17, tardiamente, devido a problemas de saúde do presidente, que teve que marcar uma consulta inadiável em Maputo e que ele poderia lá permanecer há cerca de... Refere-se que a 8ª sessão ordinária da Assembleia Provincial de Nampula terá duração de 2 dias.
Ora bem, houve troca de matéria, peça que exibimos, dá conta que as bancadas da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique na Assembleia Municipal de Nampula reivindicam. Tanto, aliás, reivindicaram, sei que é a ausência do presidente do Conselho Autárquico nos trabalhos da 8ª sessão ordinária do órgão que teve lugar esta terça-feira. Entretanto, a Renamo considerou de infundada a reivindicação daquelas bancadas, justificando não haver nenhuma legislação que impede a ausência do presidente por motivos devidamente justificados. Agora, sim, o Conselho Autárquico de Nampula arrecadou mais de 100 milhões de meticais nos meses de junho e julho deste ano. Os dados foram partilhados esta terça-feira pelo vereador para a área institucional no decurso dos trabalhos da 8ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula. Durante os meses de junho e julho de 2020, a Idilidade arrecadou uma receita total de 104.623.547 meticais e 70 centavos contra os 119.825.326,67 centavos programados no período em que corresponde a um cumprimento no plano na ordem de 87,31%. No mesmo período, a Idilidade realizou despesas no valor de mais de 70 milhões de meticais contra os cerca de 100 do mesmo período do ano passado. Componente de despesas. Durante os meses de junho e julho de 2020, foram realizadas despesas no valor de 70.199.534 meticais e 57 centavos, contra 119.825.328,23 centavos, planificados no período, o que equivale a um cumprimento do plano na ordem de 58,58%. Comparativamente a igual período do ano 2019, que era 87.175.664 meticais e 1 centavo. Registra-se um decrescimento da despesa. No período em análise, o Conselho Municipal da cidade de Nampula recebeu dos seus parceiros mais de 1 milhão de meticais para cobrir despesas relacionadas com a área de abastecimento de água à população. A cidade de Nampula acolheu esta terça-feira a primeira reunião nacional dos presidentes dos conselhos diretivos provinciais da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. O encontro tem como objetivo central a consolidação do Código de Ética, Deontologia e Proposta de Lei do exercício da atividade dos profissionais de enfermagem no país. Com a participação dos presidentes dos conselhos diretivos de todas as províncias do país, o encontro de um dia pretende igualmente discutir os termos de referência da gestão e liderança dos serviços de enfermagem e harmonizar o programa da segunda sessão da Assembleia Ordinária e o primeiro Congresso Nacional da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. Na abertura do evento, o diretor provincial da Saúde referiu que a reunião acontece num momento de extrema importância para o país, que se debate com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, onde o profissional da enfermagem tem se revelado incansável através do seu contributo na mitigação do fenómeno. Não permitam que sentimentos de desânimo, de desalento, de descrença no futuro ofusquem o vosso caminho. Procurem desde cedo definir o sentido que querem dar ao vosso percurso profissional e tentem manter-se fiéis a eles. O nosso compromisso é de estarmos onde um enfermeiro estiver. Neste sentido, a intervenção do enfermeiro é essencial para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade em geral. Os desafios impostos pelos cuidados de saúde exigem ao enfermeiro capacidade de resposta técnica, científica e humana, imediata, determinada e muito frequentemente com recurso de fim de linha até que auxílio ou meios mais diferenciados possam ser assegurados.
Para a bastonária da Ordem dos Advogados de Moçambique, o reconhecimento do governo pelo trabalho desenvolvido pela classe encoraja os profissionais a continuarem firmes na tarefa de cuidar com dignidade os pacientes que procuram pelos cuidados de saúde nas unidades sanitárias. Não há dúvida que o enfermeiro é aquele que cuida um outro ser humano que carece de uma orientação profissional. Às vezes, temos sido confundidos com os outros profissionais da saúde, mas queremos deixar aqui muito bem claro que o nosso foco ele é diferente de outros profissionais da área de saúde. Enquanto os outros têm como foco a doença de um indivíduo, nós temos como foco um indivíduo doente. Aí está a nossa diferença. Os nossos cuidados vão diretamente para um outro ser humano. A primeira reunião nacional dos presidentes dos Conselhos Diretivos Provinciais da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique decorre sob o lema por uma enfermagem organizada, de qualidade e valorizada. O Secretariado Nacional do Mecanismo Africano de Revisão de Pares promoveu esta terça-feira em Nampula um encontro de auscultação pública no âmbito da elaboração do terceiro relatório de avaliação do progresso da governação e do desenvolvimento socioeconómico do país. Tomam parte, tomaram parte do evento consultores, membros do Fórum, representantes da sociedade civil, dos partidos políticos e quadros do governo. Com a duração de 2 dias, o encontro pretende promover debates sobre a avaliação das principais metodologias e procedimentos de elaboração do referido relatório, que se deve basear nas temáticas relacionadas com a democracia, governação política, gestão da economia e o desenvolvimento socioeconómico do país. O secretário de Estado da província de Nampula, que procedeu à abertura do evento, pediu aos participantes para se envolverem de forma ativa nas discussões dos temas em análise, para que possam contribuir na elaboração de propostas válidas que vão ao encontro dos anseios da população. Gostaríamos que nós, como existentes desta sociedade, olhássemos para o nosso papel e não nos distanciássemos dos momentos de avaliação, porque todo o curso de ações subsequentes, muitas das vezes, tem como ponto de partida, tem como base de construção a avaliação que de forma conjunta fazemos. Não devo deixar dúvidas a cada um de nós que os partidos políticos jogam um papel preponderante. Saudamos a presença dos partidos que aqui se fizeram, mas apelamos a todos os outros partidos políticos que são parte da nossa sociedade e, em particular, da nossa província, que também possam se incluir, que possam participar, que possam se envolver nas discussões, dando a conhecer a sua forma de ver, dando a conhecer a sua sensibilidade, dando a conhecer a sua forma de avaliar o curso da construção da sociedade, do qual todos nós somos parte. O Mecanismo Africano de Revisão de Pares tem vindo a contribuir na elaboração de propostas que servem de linhas orientadoras do governo no processo de consolidação de um Estado de Direito democrático instituído no país. Iniciamos um processo de avaliação ao que estamos a realizar do ponto de vista do cumprimento do que o relatório da avaliação apresentado ao chefe de Estado da União Africana diz. O que é que já fizemos? Fizemos-lo bem. O que é que ainda não fizemos? Por que é que não fizemos? Quais são os entraves? Como fazer para ultrapassar? Do que está feito e não está muito bem, o que devemos fazer para fazer bem? Então, esta atividade leva-nos à produção do chamado relatório de progresso. Se nós temos um relatório de avaliação que diz que o país está aqui neste estágio, mas precisa de passar para aquele estágio, deve passar para aquele estágio, e as atividades a desenvolver são A, B, C, D. Então, quando se desenvolvem as atividades, emite-se um relatório de progresso. Há quantas é que nós estamos? O seminário de auscultação pública para a elaboração do terceiro relatório do Mecanismo Africano de Revisão de Pares decorre sob o lema avaliar o país para melhorar a vida de todos.
50 ativistas do Conselho Islâmico de Moçambique, em Nampula, foram submetidos esta terça-feira a um processo de capacitação em matérias relacionadas com a implementação das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. Promovida pela Visão Mundial, a capacitação contou com a participação de ativistas provenientes de diversas mesquitas da cidade de Nampula, tendo como pano de fundo a divulgação de mensagens de prevenção da Covid-19, de modo a manter a proteção dos crentes durante a retoma das orações definidas para a primeira fase de implementação das medidas de relaxamento do novo estado de emergência. O momento que está a acontecer é uma capacitação dos ativistas do Conselho Islâmico, porque a Visão Mundial tem uma parceria com o Conselho Islâmico na prevenção do Covid-19. Então, essa capacitação que nós temos hoje é para munir de conhecimentos a esses ativistas, para que eles possam depois fazer a sensibilização nas mesquitas, usando megafones ou aquele aparelho de som que usam para fazer chamamento para as orações. Como nós sabemos que os muçulmanos têm aquele chamamento todas as horas de orações, então é para usar aquele meio para divulgar as medidas de prevenção, como nos bairros, nas comunidades também, nos sítios onde tem mais gente, eles vão passar por lá para poder difundir essas mensagens de sensibilização, essas mensagens de prevenção ao Covid-19, porque nós sabemos que os religiosos têm uma responsabilidade muito grande. Eles têm um impacto, a palavra deles tem um impacto muito grande na vida das famílias. O Conselho Islâmico enalteceu o gesto e prometeu replicar as recomendações de modo a abranger o maior número de crentes da religião islâmica. Cada imã está a representar uma mesquita, e a mesquita é composta e é frequentada por várias pessoas, e são essas pessoas que é o nosso grupo-alvo e que vão se beneficiar dessas mensagens que serão trazidas e deixadas com os nossos imãs. A ideia é de, sempre que se faz um chamamento, lançar-se um apelo no sentido de recordar as pessoas, porque a mensagem, acreditamos nós que a mensagem básica já está lá nas comunidades, já sabem que existe esta doença, só que o ser humano é aquele, às vezes esquece, e os imãs, os muadines, eles terão que lembrar as pessoas depois, ou no fim de cada chamamento. Para além da cidade de Nampula, a capacitação teve lugar igualmente nos distritos de Miconta, Munapo e Murupula, prevendo-se para os próximos dias a sua expansão para outros pontos desta parcela moçambicana. Jornalistas de vários órgãos de comunicação social sediados em Nampula beneficiaram esta terça-feira de kits de higienização no âmbito do reforço das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. O material foi disponibilizado pelo Secretariado Provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas e enquadra-se nos esforços que visam evitar a propagação da doença no seio dos profissionais da área. Os kits compostos por máscaras e desinfetantes têm como finalidade proteger os profissionais da área no exercício das suas atividades que, devido à sua natureza, encontram-se em permanente exposição a contaminações pela Covid-19. Isso nos satisfaz porque, sendo um grupo de risco, nós ficamos preocupados porque não gostaríamos de ver jornalistas a ficarem infectados por esta doença. Então, hoje estamos a fazer esta entrega formal. Dissemos que são 942 máscaras e 125 litros de álcool gel. Para os órgãos da cidade de Nampula, penso que vão receber diretamente nos nossos escritórios, mas para os órgãos dos distritos nós vamos encontrar mecanismos para fazer chegar este material a cada rádio comunitária e também a cada rádio que pertence à Forcom.
Nós, como jornalistas, estamos na vanguarda dos acontecimentos, somos uma classe una e indivisível, por isso mesmo também temos que fazer com que dentro do nosso seio haja respeito, haja exemplo e agradecer também esta iniciativa do Executivo da SNJ, portanto, Sindicato Nacional de Jornalistas, porque isto parte do princípio que é um gesto de muita camaradagem, de solidariedade, de altruísmo, na medida em que isto vai fazer com que nós ganhemos também daqui na base também de sensibilidade, porque não estamos a lidar com algo de brincadeira. Esta é uma doença, é uma pandemia. A secretária provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas aproveitou a ocasião para encorajar os profissionais da área no sentido de continuar a desempenhar a atividade de sensibilização às populações sobre a necessidade da observância das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. Está completa a informação da noite. Continuação de uma ótima recepção à nossa programação. Já sabe, somos a Hack TV, a tela da verdade. Estamos também disponíveis na zona austral da África, também no plano nacional. Boa noite, assalamu alaikum, até a próxima, inshallah.